a gente vai chamar ao palco o Gil Giardelli. Palmas para ele, então. Eu vou falar para vocês dessa nova era que a sociedade está surgindo, uma sociedade que tem outros pensamentos, vocês vão entender. E o que eu vou trazer para vocês, começo pelo um lugar que eu desenvolvo minhas pesquisas de humanoides. Esse é um lugar, um prédio no MIT, onde esse prédio ele tem o formato de uma folha de papel amassada para lembrar todas as pessoas que no século XXI nenhuma ideia deve ser jogada fora. Que sempre que houver um desafio, esse prédio é o lugar que nos mostra uma mudança de era. Para vocês terem uma ideia, numa uma faculdade, uma escola, o MIT, extremamente que nasce dentro das Forças Armadas Americanas, está se pagando pelo terceiro ano consecutivo $250 mil para quem for desobediente dentro da ética. Que as fronteiras dos avanços sociais, científicos, todos os avanços que a humanidade precisa, vão passar por aqueles que estão sendo desobedientes. Os filhos de vocês, as filhas de vocês vão viver um mundo onde eu fiz um desenho junto com vários pesquisadores, são mais de 260 inovações que estão realmente mudando completamente a nossa sociedade. Essa mandala tem ações que estão acontecendo e nada é algo futurista, tudo está acontecendo de forma acelerada e a gente vai ter que entender qual o impacto nisso nos nossos filhos, na nossa nação, na nossa sociedade. Eu acabo de voltar agora da Imperial College e a pergunta que todos os professores são desafiados lá é como nós criamos uma empresa unicórnio, uma empresa que vale mais de $1 bilhão, e aí o desafio é despertar, que eu vou dizer para vocês, outros pensamentos naqueles alunos. Temos alguns problemas para discutir. Em Stanford, o curso mais procurado nos últimos 10 anos na graduação de engenharia é um curso que fala assim, mente sã, alma sã e corpo sã, e esse curso é chamado de Design Your Life. 2 professores não entendiam porque alunos da graduação, na faixa de 17, 18 anos, saíam tão insatisfeitos de uma escola que tem até uma perfeição. Esse curso é tão profundo que, para vocês terem uma ideia, no último Fórum Econômico Mundial, foi a trilha mais procurada por aqueles profissionais, pessoas que estavam ali em Davos. Mas qual que é o ponto hoje? Posso assegurar para vocês que a aula cronometrada e o espaço concreto não está mais fechando a conta dessa educação. Para vocês terem uma ideia, hoje, numa análise de sala de aula, não sou especialista em crianças, mas numa sala de aula de graduação, por exemplo, tem 19 tipos de alunos. Vou ficar só com 3. O primeiro aluno é aquele aluno que é o menos de 5%, que ele fica em silêncio, prestando atenção no professor. E o grupo maior, que é mais de 50%, é aquele que precisa olhar a aula, conversar e falar. E aí fazer. E aí hoje as nossas escolas, a grande maioria, não estou dizendo aqui, mas vive numa escola ainda que é feito só para aquele aluno que fica em silêncio tentando rever. E por quê? Alguns pontos. Aqui é um projeto de educação do Japão, chamado Team Lab, onde pesquisadores desse novo mundo estão desenvolvendo lugares onde você aciona os 5 sentidos que a gente conhece, que é o olfato, o tato, e o 6º sentido, que seria a espiritualidade. Não tem nada a ver com religião, mas de tocar coisas que também são da alma. Quero falar de um lugar para vocês que, analisando todas as megas tendências hoje, a gente está vivendo um lugar que é chamado de fim do mundo VUCA. Esse mundo que foi um dia feito pelo exército americano, chamado de volátil, incerto, complexo e ambíguo, ele já está se desfazendo. Ali vocês estão vendo uma sala de aula do Cirque du Soleil que está içando pais como vocês a 2 metros de altura para debater essa nova era. E nessa nova era, o que entra no lugar? Nós chamamos esse lugar agora de tempos pós-normais. São lugares de muita contradição, muita complexidade, muito caos, e o antídoto disso é a cocriação, a colaboração, a criatividade. E só para pontuar para vocês, eu vou pegar um aspecto dessa nova economia. Na Federação de Estudos do Futuro, em Paris, a gente fala de um novo lugar, onde é um lugar chamado de a economia da inteligência artificial. Vou dizer para vocês o que está acontecendo nessa nova era. Um economista, na década de 40, ele cunhou o termo destruição criativa. E ele disse assim, se você não estiver pronto
para destruir criativamente o que você tem hoje, alguém fará isso por você. E num conceito onde ele acreditava que a destruição criativa era algo que mudava as organizações, as sociedades, a escola, era de 100 anos nessa curva, e agora nós estamos falando de barbatana de tubarão. Qualquer processo que se pensa hoje ideia nesse mundo, em um ano alguém vai colocar isso para funcionar. O brasileiro ele é muito inovador, muito criativo, mas pouco inovador. Porque, em média, qualquer grande ideia, nós temos no conceito de inspiração simultânea, 430 pessoas têm a mesma ideia no mundo. Só que só 3 colocam essas ideias para funcionar. Na minha humilde opinião, acredito que isso é muito consequência da forma que educamos as outras gerações. Mas falando de futuro, aqui é um vídeo muito conhecido da sociedade, é o vídeo que a gente marca como essa nova economia da inteligência artificial. Ele é o desemprego tecnológico dos dublês. Na verdade, o que está acontecendo agora, um lugar onde, no próxima franquia de Piratas do Caribe, não vai ter o Johnny Depp e também não vai ter o trabalho de dublês. O que eu quero dizer com isso? Se o Brasil melhorasse um pouquinho os skills das pessoas, a gente teria hoje, no PIB, nós estamos nas últimas colocações de inovação e de transformação, se a gente melhorasse 2 pontinhos, de 67º para 65º, a gente colocaria 120 bilhões no nosso PIB. E aí o que acontece? Você está vivendo um lugar onde os empregos do futuro vão passar por isso. Vou pegar só algumas linhas daqui. Da Ford, o profissional de chão de fábrica agora ele está usando um exoesqueleto. E se na primeira revolução industrial nós trabalhávamos 16 horas por dia, agora esses profissionais de chão de fábrica trabalham apenas 4. Porque muito mais do que trabalho repetitivo, ele usa um exoesqueleto com inteligência artificial que dá para ele uma força de 9 seres humanos. E aí o trabalho repetitivo começa a ter um trabalho de inteligência. Vamos sair para as artes. Esse bailarino que eu me encontrei no Japão, ele está tocando com um grupo da Orquestra Sinfônica de Berlim, mas mais do que isso, o piano, quem toca, são essas fitas vermelhas atreladas ao corpo dele, que está tocando o piano conforme ele se movimenta. Esse bailarino, provavelmente, que tem uma dança secular, ele não sabe como é o algoritmo, mas ele já sabe que a sua profissão mudou radicalmente. E só para a gente trazer para o Brasil, os perfumes são algo que começa com os faraós egípcios, depois em 1600 os reis e rainhas, que eram os únicos que podiam usar perfumes. A Boticário a lançou na semana passada, numa união de uma empresa alemã, de essências, uma empresa de tecnologia americana, o primeiro perfume feito através de inteligência artificial. E aí o que aconteceu? Algo que demorava em média 3 anos, foi feito em apenas 6 meses. Mas a pergunta é, quando nós olhamos o forecast de futuro, de trabalho, de como vai ser a educação que nos prepara para primeiro ser bons seres humanos, 2/3 do que está vindo por aí vai ser conectado a essa nova era. Como nós preparamos pessoas para essa nova era? Como que nós preparamos pessoas, seres humanos que vão entender essa complexidade? E aí, nos meus 8 minutinhos que voou aqui, eu queria colocar alguns pontos que são importantes. Eu tive muito próximo do governo francês, que fez a sua transição para a economia da inteligência artificial. O robô, que eu vou mostrar para vocês já já, é um robô que está aqui com a Angela Merkel, da Alemanha. E todos os 13 países que entraram nessa era da inovação e da transformação estão tendo o que é chamado de pleno emprego. Ao contrário do que muitos estudos apontavam que faltaria emprego, está sobrando emprego. Só no Brasil, para vocês terem uma ideia, um profissional de IoT que tem uma média salarial de $112 mil anuais, temos 300 mil vagas abertas. E aí o que acontece com isso? Nessa nova era, como que nós pensamos em pessoas, só para eu colocar aqui, que estão vivendo um lugar onde esse é o jogo desenvolvido pelos egípcios, tá? E esses egípcios, é um jogo de game, e eles contrataram os melhores egiptologistas do mundo para fazer esse jogo. Uma criança hoje que joga esse jogo, ele vai jogar horas e horas, e aí como ele se sente quando ele vai para a sala de aula, com espaço concreto, e começa a aprender sobre Egito, se ele já aprendeu tudo isso jogando videogame. Mas mais do que isso, a gente está vivendo um lugar onde essa é a senhorita Iva Manotosho. Ela é uma senhorita que ela é hoje o ser que mais tem licença de uso de imagem no mundo.
mais do que a rainha da Inglaterra, do que o Pelé, e provavelmente os filhos de vocês conhecem ela muito bem. Mas o que eu quero dizer, meus queridos amigos e amigas, todo mundo que nós construímos pós Segunda Guerra Mundial já não estão cabendo mais, foi criado na sala de espelhos de Versalhes, nessa nova era. Tudo que a gente criou sobre o mundo já não cabe mais. OMC, OMS, governos na destruição criativa já não dão mais as respostas que a gente precisa para o mundo tão complexo. Mais do que isso, a educação vai ter que mudar de uma forma radical, como nunca mudou, porque ela sempre foi uma oposição a essa mudança. E aí, a gente tem que ensinar aos jovens o que é o pi, a fórmula de Bhaskara e o cateto da hipotenusa. Mas posso assegurar que, fazendo super cálculos, a gente nunca utilizei isso para nada. A gente sim tem que entender que as pessoas têm que aprender sobre que existe a fórmula de Bhaskara, mas para que a gente vai fazer decorar? E aí, aqui tem pais de crianças com menos de 5 anos? Quem, por favor? Então, mamães, papais, preparem-se. Aqui é o primeiro aeroporto intergaláctico, desde a época dos Incas e dos Maias. Daqui vão sair milhares de voos que seu filho e sua filha, provavelmente com 20, 25 anos, vai trabalhar fora do planeta Terra. Acha isso loucura? Aqui é o principal projeto da Braskem de criar um tipo de plástico que é fácil de manipular em gravidade zero. Ali é uma escola chamada Made in Space que promete capacitar milhares de pessoas que vão trabalhar, ou milhões, em gravidade zero. O principal reality show feito nos Estados Unidos é chamado um reality show muito bacana, Space Nation, e o prêmio é que em 2021 o ganhador vai ficar um tempo fora da nossa estratosfera. A festa mais procurada em Berlim é uma festa onde é de gravidade zero e as pessoas estão indo nessas festas para experimentar isso. E aí eu trouxe aqui para vocês, cadê? Eu trouxe do Japão agora, amassou por causa da manipulação. Aqui tem menos de 20 gramas, é um pão para astronautas. Se você abrir na gravidade zero, ele faz o pão suficiente para um mês, para um astronauta, e sem estragar, e enfim, ele é uma nova tipo de tecnologia. Tudo isso já está sendo pensado e já está sendo trabalhado. Então, meus amigos, eu acho que nesses meus 11 minutos, está claro que mudou tudo e é uma nova humanidade. E aí, com novas humanidades, com uma mudança de era, vamos ter que precisar de novas formas de pensar, enfim, sociedade, nós como pais, eu não sou pai ainda, mas enfim, tudo que a gente tem pensado. E eu só queria, antes de finalizar, colocar alguns pontos importantes. Essa é a senhorita Sofia, nós trouxemos ela 3 semanas atrás no evento de tecnologia aqui, são várias dela. Essa senhorita, o governo da Arábia Saudita comprou uma delas e ela era a porta-voz da transição entre a economia do petróleo para a economia da inovação. Ela fala com investidores, enfim, com todo o ecossistema. E aqui ela está dando uma entrevista para a BBC. Depois de 40 minutos, a jornalista pergunta: Sofia, o que você gostaria de acrescentar? Muito obrigado pelo seu tempo. Ela diz assim: eu entendo que é do exercício da divergência, das ideias opostas que nasce a inovação. E aqui na Arábia Saudita, as mulheres não são respeitadas e nunca teremos uma nação inovadora. Evidentemente que ela foi desligada, mas foi por causa dessa fala que ela foi, que se começou toda uma discussão que levou que, por exemplo, as mulheres possam voltar a dirigir depois da revolução dos ayatollahs. Então, não tenho medo da tecnologia, não tenho medo dessa inovação. Lá na frente a gente vai ter a primeira revolução industrial, quando a gente trocou a força motora de animais por vapor. Agora a gente vai trazer novas fronteiras. Agora não tenho as respostas, mas acredito que aquela educação, que eu agradeço muito meus pais que me deram, já não está mais fechando as contas disso. Só queria pegar um ponto muito importante. Eu desconstruí tudo aqui, mas agora eu tenho que construir um pouquinho. Aqui é uma sala de aula entre Harvard e MIT. O papel do professor mudou completamente. Ele está ali dando aula simultaneamente para pessoas do Brasil, Botsuana, Itália, Estados Unidos. Mas o que acontece? Vejam quantas pessoas trabalham atrás dela. A figura do professor solitário já não existe mais. E desculpa que está com o logotipo do Itaú, é porque eu fui pego de surpresa que eu ia fechar o evento, aí não deu tempo de eu fiz um paper que eu vou deixar disponível para vocês, junto com vários pesquisadores em Stanford, sobre as novas habilidades. Esqueçam aquelas habilidades
que foram feitos no Fórum Econômico Mundial há 5 anos atrás. Uma delas é o quê? Transdisciplinaridade. Mas a pergunta que a gente tem que fazer, num mundo tão pós-normal, será que a gente só almoça com as pessoas que a gente pensam como nós? Será que nas mídias sociais a gente só está seguindo quem votou igual a nós há 2 domingos atrás? Então essa falta de conexão, de sociedade em rede, faz muito mal para a gente. E aí tenho ótimas notícias. O vice-presidente da L'Oréal, que tem mais poder hoje na França e no mundo inteiro, ele é um vice-presidente de honestidade. Isso está acima de compliance, de ética, isso está acima de tudo que a gente imaginou. E aí qual o tipo E eu queria trazer aqui um aviso para vocês Vivemos a era dos analógicos. Num dia chuvoso, vocês vieram aqui falar conosco, né, conversar. Isso, na verdade, muito mais do que ver as palestras, é as conexões de vocês. Vejam só o que está acontecendo. Bonsai, selo, vinil, moeda, pintura. Vá aqui na Praça da República de domingo, volta a força daquilo. As pessoas querem conexões naturais. Em Chicago, a maior loja que abriu de varejo, quando todas estão fechando, é uma loja que vende coisas para as famílias acamparem. E os mais jovens pedindo essa conexão. E por quê? Do lado do meu laboratório, que eu desenvolvi minhas pesquisas em Stanford, tinha um laboratório chamado Captologia. Esse laboratório são doutores e pós-doutores, não estou julgando, são os fatos, pensando em como pegar a atenção das pessoas nos celulares. E fala assim, primeiro o seu tempo, depois o seu dinheiro. E aí são pessoas que ficam pensando em como captar os celulares. E temos que falar sobre isso. Eu na Band News fiz todo um projeto, porque nunca se falava isso na imprensa. É uma pandemia global o suicídio. Eu tenho, infelizmente, 2 alunos que perdi e não senti que eles precisavam dessa ajuda. Cuidem-se, conversem sobre isso, enfim. Vocês têm profissionais que podem ajudar vocês, pedagogos, mas isso é uma pandemia e já é a segunda causa-morte. E por que os pais não estão percebendo isso? Nós aqui, numa faixa etária como a nossa, nós temos em média, quem tem um celular no bolso, 120 nanotédios por dia. Sabe o que significa isso? É quando o seu celular olha para você e fala, chegou uma mensagem, chegou algo para você ver, chegou um e-mail. E aí as pessoas estão totalmente desconectadas da vida real. E qual o ponto? Se você olhou para o seu celular agora, o seu cérebro demora de 60 a 90 segundos para entender o que você estava fazendo, além do tempo que você ficou. E aí nós estamos vivendo num lugar onde está faltando tempo para tudo, inclusive para abraçar nossos filhos. Não estou dizendo que vocês fazem isso, mas é isso que está acontecendo. E aí isso chama nanotédios. Então experimente a desconexão. Temos boas notícias. Na Europa, um dos lugares mais procurados é o chá das 5, que é obrigado a guardar o celular. Em Boston, onde fica o MIT e Harvard, 2 estações de metrô, eles fazem cursos de verão. O curso mais procurado nos últimos 3 anos é um curso que ensina as pessoas a fazerem amigos na vida real. E aí imagina que a gente teve que usar curso para fazer isso, pessoal. É onde a gente errou como humanidade, não é verdade? E para eu finalizar, queria dizer que, sim, assusta um pouquinho tudo isso, mas tem algo fabuloso acontecendo. Eu fui para Galápagos acompanhar o processo de DNA, depois eu mostro para vocês um pouco da minha fronteira, que $15 você faz a leitura dos seus 23 pares de cromossomos, mas lá eu fui ver como que a gente está tentando trazer, né, George, que era o amigo, a tartaruga amiga de Darwin, para essa vida novamente. Não ele exatamente, mas a espécie dele. E algumas coisas bacanas que estão acontecendo. Aquele livro ali, Outros Mundos, é um livro feito por um professor de Harvard, é um dos livros mais procurados, e ele explica através de altos cálculos matemáticos que existe algo que a ciência se deslocou durante um tempo, que eu chamo de Deus. Na alta ciência, falar que você acreditava em Deus era quase que um sacrilégio. E agora isso começa a se conectar. Esse livro chamado Vida 3.0, de um professor do MIT, considerado um dos melhores livros pela The Economist, ele prova, por supercálculos, que tem vida extraterrestre inteligente com contato com o planeta Terra há muito mais tempo do que a gente imagina. Aí muda a filosofia, muda o antropoceno. Jovens estão saindo das suas casas para sair do Minecraft e criar oceanos, nos oceanos, no dia do oceano, locais que eles criavam nos jogos. Lembra da conexão natural? 40 ações desse no mundo. Aqui no Brasil, jovens pegaram aqueles celulares antigos e criaram uma rede de 10 mil celulares antigos que está monitorando o desmatamento da Amazônia, sem pedir permissão para o governo. Lembra dos desobedientes? Só para colocar pimentinhas, na Coreia do Sul, fizeram um projeto
aonde conseguiram renascer 3 filhotes de mamutes. A gente está no mercê de ressuscitar 13 espécies raríssimas. Só que esses filhotinhos duraram poucos dias. Quando eles durarem 1 ano, isso vai acontecer. Lembra da ovelha Dolly? Nós vamos ter o mamute Dolly. E aí você deve estar se perguntando, mas por que sequenciar 15 milhões de terráqueos, né, como esse rinoceronte? Porque nos Jogos Paralímpicos Biônicos, nos Jogos Biônicos Olímpicos, a gente está ajudando a ciência, pessoas que estão com paraplegia, tetraplegia, a voltarem a produzir. O grande feio desse século XXI é quando a gente deixar um dos 7 bilhões de fora. Tem muita gente de fora, mas aos poucos a sociedade digital está trazendo ela e a gente vai trazer todos eles para um lado da abundância. E por último, eu fui estudar bastante, minha primeira formação em artes, sobre como se fez, né, o sorriso da Gioconda. Da Vinci, ele convidava pessoas muito pobres, mas que tinham sorrisos bonitos, para almoçar ou jantar com ele, para observar como eram os sorrisos. Depois ele dissecou corpos para ver como que eram os nervos do seu sorriso. O que ele mostra para a gente? O ser humano vitruviano, aquele que ama o sorriso de pessoas, que ama os seres humanos, mas também que vê muita beleza na matemática e nos números. O sorriso de Mona Lisa só é possível quando você tem esse homem vitruviano. Mas faltava algo nisso. Na China, eu me encontrei com um pesquisador que tem a maior fábrica de robôs do mundo em Shenzhen. E ele disse assim, mas eu não queria te mostrar nada dos robôs, queria te mostrar o que vai chegar muito rápido em todas as casas. Ele me deu um ponto, eu comecei a conversar com ele em português do Brasil, ele em mandarim, e a gente conversou durante 1h30 sem nenhum tipo de interrupção. Diz a mitologia antiga que os deuses desceram na Torre de Babel porque não acreditavam que os humanos podiam fazer aquilo e confundir as línguas. E para que isso? Estamos na mercê de uma nova Atenas digital, um lugar onde vai sobrar mais tempo para muito mais do que ter máquinas e robôs, a gente voltar a fazer uma educação da Grécia Antiga, que na verdade era baseada em pensamento crítico, em não dar respostas, mas sim fazer as pessoas terem mais perguntas. Navegue, aqui eu asseguro para vocês que vivemos um novo renascimento. Se você não acreditar nisso, lembre-se que em 1500, 1400, falavam para os grandes navegadores, vocês são malucos? Ali é onde a vista não alcança mais, no final do mar, tem um penhasco cheio de dragões. A terra é plana, o sol está em volta de nós e não existe nada mais do que o continente europeu. Agora, alguém resolveu navegar e descobriu que tudo isso era diferente. Só que agora, em vez daqueles pensadores, a gente precisa de cada um, porque o que está atrás de tudo isso é que nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Naveguemos, a gente vai fazer uma sociedade melhor. Obrigado, foi uma honra.